No dia do julgamento do Senhor, o crente verdadeiro, ele vai receber um terreno, uma casa, só estou dando exemplos, viu, irmãos? Um transporte, mas aquele prêmio vai ser eterno. Não vai ter fim. Não vai se enferrujar, o ladrão não vai roubar, porque não vai mais existir isso. Deus vai criar tudo novo, irmãos. Essa terra vai ser destruída, até os céus vão ser destruídos. Ele vai fazer novo céu, ele vai fazer um limpa. Novos céus e nova terra. Tudo novo. Então vale a pena você até mesmo sofrer aqui. Ah, pastor Fábio, é só sofrimento? Não, irmãos. Nós temos um momento de alegria, que é, no caso, os momentos das vitórias, mas também você tem momentos de luta, que antes da sua vitória tem uma luta. Agora, para que essa luta? Porque, irmãos, existem demônios aqui. E quando Adão pecou, a nossa carne, ela passou a ser tendenciosa a ser rebelde contra Deus. Aleluia. Se nós não estivermos lendo a Bíblia, se a gente não está indo para cultos, para aprender a ser de Deus, a nossa alma naturalmente vai para o erro. Verdade. Todos nós temos uma tendência, irmão, pecaminosa. Ah, o irmão ali peca nisso. Você peca talvez em outra coisa. A sua tendência deve ser outra coisa. Mas todos nós somos pecadores. O que nós temos que fazer é se esforçar para não pecar. Aí talvez você até venha para alguns cultos, ou um culto como esse aqui, e talvez você goste de um culto mais avivado. Aí você diz, eu não gostei daquele culto, porque eu já ouvi aquela palavra. Certo, mas você peca com os mesmos pecados. A palavra que é dita é para que você não peque mais. Se esforce para não pecar, que é bem pecado. Isso vai ser igual a piada do português. Que o pessoal costuma botar o português como burro, mas é só uma piada. O brasileiro entende, mas o português de Portugal tem raiva. Ele vê uma banana e diz, lá vai eu cair de novo. Ou seja, ele já sabe que ele vai cair, né? Ou seja, é nós, irmãos. Burros somos nós que pecamos o mesmo pecado. E a gente está ouvindo a palavra de novo, várias vezes, porque Deus quer que você pare esse pecado. Separando esse pecado, você vai ser santificado. Você está separando. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é santidade? É separar-se do mundo. Que é o amigo do mundo, é inimigo de Deus. Então a gente vai comparecer antes das bodas do Cordeiro. Aí a gente vai comparecer ao tribunal. A gente vai ser julgado ali. Aí lá em Romanos diz que não tem mais condenação para o cristão em Cristo Jesus. Ok, não é condenação do inferno. Mas teremos problemas se a gente não estiver servindo ao Senhor verdadeiramente. Você estará salvo em Jesus. Você tem Jesus, tem pecado aqui que eu lá eu peco, mas eu estou me esforçando, amém. Mas quando eu vou pregar, eu prego querendo que as pessoas falem glória a Deus, falem aleluia ali, pronto, eu fico satisfeito. Você está fazendo para si. É você, é para você. E o Senhor está vendo até teu coração e dizendo, não, naquele tempo você estava pregando ali, mas você está querendo para você. Eu vi o seu coração. Aí o que a gente faz para isso, irmãos? Pedir ao Senhor um novo coração. Senhor, ajeita meu coração. Senhor, me ajuda a ser um coração igual ao teu. O meu coração é rebelde. Diz na palavra que o coração é enganoso, o coração do homem. Nós somos enganosos. Irmãos, tem pessoas aqui hoje em dia, no meio da igreja, que caiu. O último escândalo agora foi um pastor líder aí do estado, que ele fazia 6 anos que tinha com a nora dele, a mulher do filho dele. E estava lá na igreja, liderando. Todo mundo respeitando ele. Mas em oculto, estava pecando pior do que o do mundo. Pior do que o do mundo, irmãos. Quem já ouviu falar de alguém que faz isso? Né? E dentro da igreja. Não é igual aquela que infelizmente aí está divulgando que estava tendo intimidades com o próprio filho. Ela já está fora. Ela não quer mais. Pelo contrário, é uma pessoa que tem perseguido, falado mal da igreja. Mas aqueles que estão dentro fingindo é pior ainda, irmãos. É pior ainda. Porque conhece a verdade, está no meio do povo de Deus, se mostrando como santo. Sem querer ser também. Mas ele gosta da aparência de santidade. E Jesus foi o que mais combateu. A aparência de santidade. Irmãos, a gente é um pecador. Vamos ter consciência disso. Se você estiver errado, tome atitude de acordo com isso. Mas permaneça na igreja, peça perdão, peça os seus líderes para orar por você. Não é fácil, a gente está na luta, irmãos. A nossa luta é contra a carne.
é a nossa carne. Às vezes a gente quer apontar tanto o irmão demais, às vezes a gente esquece os nossos defeitos. Somos todos, temos defeitos por causa da carne, irmãos. Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem até uma pregação que eu estava vendo, que eu compartilhei no grupo, que diz assim, irmãos, a carne não se converte. Você tem que matar ela. A carne não se converte. Você tem que resistir a ela, fugir de certas situações. Então, voltando ao assunto da pregação, porque eu creio que em tudo Deus está falando algo, né? Às vezes a gente nem entende. Nós, antes de ir para as bodas do Cordeiro, quando for arrebatado novos corpos, ainda vamos passar por um tribunal. Você pode ganhar muitos galardões, muitos prêmios, mas talvez você e eu me incluo, irmãos, eu não sou o perfeitão aqui não. Nós podemos não receber nada de galardão, nada. Mas quão bom é você receber a vida eterna, pois diz na palavra que todos estarão salvos ali. Todos. Não vai ter pobre na eternidade não, irmãos. Não vai ter necessidades que o Senhor já não tenha dado para a gente na eternidade. Continua na igreja, irmão. Pede perdão ao Senhor, pede oração para os seus líderes, uma pessoa mais íntima sua. Em nome de Jesus, permaneça até o fim. Não desista você mesmo da sua vida, mas quando Deus te levar, você irá diretamente para os céus. Aleluia! Segundo versículo, 1 Coríntios, voltando um livro. Mesmo Coríntios, aí você volta 1 Coríntios capítulo 3. Isso aqui, irmãos, fala mais uma vez. Fala mais uma vez de que Deus está observando todas as nossas atitudes e intenções. Vamos lá. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Os irmãos ainda estão abrindo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. A partir do versículo 9. Versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3. A partir do 9, tem um versículo chave aqui. Aí está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Aí isso aqui já está falando de julgamento quando a gente for arrebatado. Aí diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aí continua, versículo 14. Se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Galardão, voltando a dizer, é um prêmio eterno. São coisas que a gente luta aqui para conseguir, mas na eternidade receberemos pelo tipo de vida que tivemos. Continuando. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, você não terá galardão. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Só até aqui. Depois, quando às vezes eu tenho o costume de colocar no grupo da igreja os versículos, como eu vou colocar hoje, em nome de Jesus. Está falando o que, irmãos? Tem coisas que a gente faz que para Deus é ouro, é pedras preciosas. Você sabe que pedras preciosas, elas você vê que os homens, o ouro, pedra preciosa, os homens vão fazer embaixo da terra. É uma coisa que vai eu estava vendo justamente um vídeo sobre isso hoje. Irmãos, só para quem tem um dom mesmo. A pessoa tem um pouquinho aqui, um pouco mais, ele fica andando lá dentro, às vezes até se rastejando, quebrando. Bota dinamite, aí tá lá um diamante, uma pedra preciosa, ou seja, uma coisa lá embaixo da terra para adquirir aquilo. Mostrando o valor que tem. O valor que tem o ouro, essas pedras preciosas aqui na terra. Então está mostrando que na eternidade, no dia que a gente for arrebatado,
30 justos, ele começou a descer e chegou até 10. Mas ele disse, o Senhor matará o justo junto com o injusto? O juiz da terra fará injustiça? Mas, irmãos, interessante, de toda aquela cidade, se Abraão tivesse orado por um homem só, o Ló era o justo. E a cidade não teria sido destruída por conta de Ló. Mas Abraão, na sua oração, foi até 10 pessoas. Não tinha 10 pessoas. Agora a gente vai ver cidade hoje em dia. Não está cidade não, está 2 bairros aqui. Quantas pessoas não tem em 2 bairros? Será que não tem um que agrada ao Senhor? Eu digo naquele tempo, né? Será que hoje em dia não tem pessoas sinceras diante de Deus? Né, irmãos? Às vezes a gente esquece disso, irmãos. Deus, ele vai sim condenar os maus, injustos e falsos. Vamos pedir ao Senhor misericórdia para que ele ajeite o nosso coração se a gente estiver mal. E o pecado oculto vai ser revelado. Eu sei, irmãos, talvez até o pastor, mas isso eu digo assim com prudência, mas é como eu creio. Tem pessoas que dizem, não tem pecadinho, não tem pecadão. Irmãos, como eu estou dizendo para os irmãos, eu não estou afrontando meu pastor não, presidente. Mas eu particularmente acredito que tem sim, pecadinho e pecadão. Por quê? Porque se você vê nas leis dos homens, você vê que uma pessoa, o crime dela, ela pode ter 2 anos, 1 ano a 2 anos. Mas se tiver o agravante, que às vezes é uma coisa que é o quê? Com requintes de crueldade. Ali ressalta os anos de condenação dela. 20, 30 anos. E o Senhor fala na sua palavra. Tem pecados que Deus não quer nem que você ore mais. Na palavra diz que há pecado para a morte. E nem ore mais. Ou seja, se é assim, então tem pecadinho e pecadão. Então se você acha que o seu pecado é pouco, ore ao Senhor. Cuidado para não se estender ainda mais. Aleluia. Peça ao Senhor para que você consiga vencer. É até o resto da vida, irmãos. Mas vai valer a pena. Peça ao Senhor ajuda e o Senhor vai te ajudar. Na palavra diz, esforça-te que eu te ajudarei. Tem a nossa parte, irmãos. Vamos para o penúltimo versículo. E o outro será o último, amém? Mateus capítulo 7. Depois desse versículo, vai ter o último para encerrar. E Deus não permitiu louvar no começo, mas tocou no final que o louvão louvou, amém? Mateus capítulo 7. Quem já tiver achado, versículo 21. Oi, pastor? Não, estou tranquilo, pastor. Obrigado. Mateus capítulo 7, versículo 21. Isso aqui é um versículo que vira e volta tem sido falado, que é justamente o que, irmãos? A mesma coisa. Seremos julgados não só pelas atitudes, mas a intenção do coração. A intenção muitas vezes a gente não vê, não, irmãos, mas o Senhor vê, irmãos. Se você acha que o coração está mal, o Senhor me ajuda, meu coração é mau, eu só desejo fazer o que é errado. Me ajuda a ter um coração igual ao teu. E vem para o culto de oração, não, vai ser agora ciclo de oração, melhor ainda, que a gente passa mais tempo orando em assuntos específicos, que assuntos até que eu me lembrei, pastor, na hora, sobre aquele que estava no causa da justiça, que disse que ia ajudar, a gente nem sabe se ele vai cumprir, né? Pois é, aí, ou seja, a gente vê assuntos específicos para a gente orar, né, irmãos? E em nome de Jesus prosseguir com as coisas de Deus. Mas esse versículo fala, irmãos, que o Senhor quem vai julgar a gente, irmãos, não é nossa pessoa, não é nosso pai, não é nossa mãe, que tem muito próximo de você, não é seu esposo nem sua esposa, é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Aí diz aqui que pessoas no julgamento, provavelmente, no julgamento final aqui, versículo 21, irmãos, de Mateus capítulo 7. Todos acharam? Vamos ler. Capítulo 7, aí vai para o versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Aí vai dizer, não profetizei em teu nome? Aí diz, e em teu nome não expulsamos demônios? Olha aí, irmãos, pessoas expulsando demônios. E é o que o Senhor vai falar no final. E em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, que diz que maravilhas são milagres além da doença. Uma pessoa que não tem um olho, crescer um novo olho. Pessoa que não tem um membro, crescer. Diz que maravilhas é superior ao de cura. Maravilhas, ela entra naquela parte de ressurreição de mortos. A pessoa está morta ali, de repente a pessoa tem um dom de Deus, porque não é a própria pessoa. É o dom de Deus para orar e aquela pessoa voltar à vida. Imagine aí que milagre. E mesmo esses o Senhor vai dizer, versículo 23. Então lhes direi abertamente, ou seja, vai dizer e todos vão ouvir. Eu nunca vos conheci, se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. E o que é iniquidade diferente de pecado? Iniquidade, a gente sabe que é pecado e a gente continua. Sabe que é pecado, permanece. Sabe que é pecado e oculta para os outros não ver. Mas Deus está vendo e vai ter um julgamento seríssimo. Que a gente possa fazer menos pelas coisas de Deus, mas menos com sinceridade. Que a gente possa até mesmo errar, mas que a gente diga, irmãos, eu estou errando aqui, estou indo para a igreja, mas eu creio que um Senhor um dia abriu uma porta e um dia eu vou sair disso aqui e eu vou ser mais fiel ao meu Senhor. Deus está vendo teu coração e tua intenção. É Deus, irmão. Não é nós não, é Deus. Por que que tem homens aí caindo com adultério, com pecados feios? Por quê? Porque Deus ele não está olhando se a pessoa tem um cargo grande, não. Ele está olhando se ela tem um coração sincero. E esse coração sincero, por mais que tenha tentações, por mais que tenha erros, mas ele está ali, se esforçando a servir a Deus. Caiu ali, mas eu vou me esforçar. Então estão me apontando aqui, mas mesmo assim eu tenho para a igreja, vou tentar vencer até o fim da minha vida, sem tirar a sua própria vida. Até a morte, mas não é você tirar a sua própria, não. É você indo até o fim. E um momento, talvez se você tiver com muitas lutas, como aconteceu com o profeta Elias, ele pediu a morte, ele não foi tirar a sua própria vida. Ele pediu ao Senhor, e o Senhor concedeu. Quando ele concedeu, ele disse, foi ter que buscar um sucessor, que foi Eliseu, foi buscar Eliseu, passou tempos com Eliseu, e quando ele chegou o tempo que o Senhor já tinha determinado, o tempo para Eliseu, foi o que Deus fez? O honrou. Como foi que aconteceu a ida de Elias, que Eliseu viu? Diz que apareceu um grande redemoinho, um tornado, como um carro de fogo, parou na frente dele e Elias subiu. Ou seja, Deus o tomou em vida, nem sequer o homem morreu como nós morremos. Então, irmãos, até mesmo para você partir dessa terra, você tem que pedir a Deus. Não é com a sua força, com o seu braço, não. Você está sendo rebelde, se você fizer algo assim. E na palavra lá em Hebreus diz que Deus ama os que perseveram. Deus não tem prazer naqueles que desistem. Ah, mas está muito duro. Irmãos, pelo relato que Jesus falou do inferno, é um lugar que não para a dor. Por mais que você esteja doendo aqui, no inferno não para a dor. Não para. Direto. Até o juízo final. Quando é o juízo final? Não tem data. Mas quem teve experiências sobrenaturais, que uma vez eu vi um vídeo de um homem, ele acordou gritando, minto. Um médico, cirurgião, ele é especificamente coração. Ele diz que a pessoa acordou gritando e dizendo, me salva, eu estou queimando, aí vou morrer de novo. Aí tacava o choque no coração dele e acordava de novo. Me salva que estamos levando, que eu estou pegando fogo, me salva. Ou seja, irmãos, é um tormento tão grande que o relato de Jesus diz que o rico que está no inferno pediu uma gota de água. Quando você está com muita sede, você acha que se tiver uma garrafa de 2 litros você bebe. Mas o tormento dele era tão grande que ele achava que uma gota ia servir. Então, irmãos,
até o erro para partir, a gente tem que pedir ao Senhor. Paulo não era perfeito. Da mesma forma que fala que Elias não era perfeito. Ele tinha as mesmas tentações que nós temos hoje. Não olhe para um pastor, não olhe para um presbítero, um obreiro, acha que ele é perfeito, não. Ele tem os dons para estar naquele cargo. Ele tem os dons dados por Deus. E se ele se ensoberbecer, a soberba precede a queda. Mas ele tem os dons. Mas ele continua sendo um homem e uma mulher de Deus, mas também continua sendo um homem e uma mulher cheio de batalhas. Então ore muitas vezes. Deus tocar de olhar para um pastor, ore por ele também. Capítulo, vamos lá, versículo a partir do 6. Você quer a satisfação daquele que, independente de suas falhas, foi até o fim. Foi até o fim de sua vida, servindo a Deus. E Paulo ia ser sacrificado, mas antes disso ele deixou o seu relato, né? Versículo 6, ó, Paulo dizendo, o apóstolo Paulo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, está dizendo que ele ia ser morto, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, o que está reservado? Isso aqui está em Apocalipse também, viu? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, juiz justo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Irmãos, se a gente não estiver só preocupado com esse século aqui, se a gente não estiver orando para que Deus volte, porque a gente vive injustiça, maldade, a gente está errado. A gente tem que fazer as coisas aqui na terra sim, mas dizer: Senhor, no dia que o Senhor quiser me levar, pode me levar. Porque Deus, Ele sabe o tempo da gente, o tempo do sofrimento que cada um tem aqui. Muitos aqui vão viver quase perto dos 100 anos, mas alguns que estão aqui, ou dentro da igreja mundial, talvez não chegará aos 20 anos, não por desobediência, mas porque o Senhor: tá bom, filho, vamos. E melhor é, Paulo disse, é melhor estar com o Senhor. Muitos acreditam que a gente dorme, mas relato de Jesus diz que quando o rico morreu, ele estava no inferno. E quando o jovem, e quando o mendigo, que era Lázaro, morreu, ele estava do lado de Abraão, estava nos céus. Então aqui não é para ir dormir, não. Morreu aqui, você vai estar acordado, aonde você insistiu até o fim de sua vida, independente de seus defeitos e suas lutas. Eu quero estar no céu. Amém? Vou louvar um louvor. Em nome de Jesus eu já agradeço a minha oportunidade antes de qualquer coisa. Amém?